Olá, resolução agora atividade matemática, aula 2, terceiro ano, questão 3 e 4. A questão 3 diz que os pontos 0 e 8, com coordenadas 0 e 8, 3 e 1, 1 e y, do plano são colineares. O valor de y é igual a... Quando a gente fala que os pontos eles são colineares, então significa que a gente está falando que eles estão alinhados. Então, que os pontos estão alinhados, estão sobre a mesma reta. Se os pontos estiverem numa mesma reta, o determinante calculado através das suas coordenadas, esses pontos, vai ser igual a zero. Eu vou calcular aqui o determinante de uma outra maneira para a gente fazer, então, essa verificação, tá? Então, 0 e 8, 13 e 1, 1 e y, e eu vou repetir o primeiro ponto, 0 e 8. Então, repetindo aqui, eu coloquei as coordenadas do ponto, então o primeiro ponto, 0 e 8 estão aqui, do segundo, 3 e 1, do terceiro, 1 e y, e repeti o primeiro, tá? Então, eu fiz um esquema de determinante, né, contrário, e vou fazer o seguinte, eu vou fazer multiplicações. Quando eu multiplicar para a esquerda, essas flechinhas que eu fiz, então, são 3 multiplicações. Tem um sinal de menos aqui, que eu tenho que fazer um jogo de sinal. Quando eu multiplicar para a direita, são essas flechinhas em vermelho, eu tenho um jogo de sinal com positivo. Então, vamos lá. 8 vezes 3, 24. Só que como para a esquerda, troca o sinal, menos 24. 1 vezes 1, 1. Como é para a esquerda, negativo. 0 vezes y, 0. Agora para a direita, 0 vezes 1, 0. 3 vezes y, 3y. Para a direita, jogo de sinal com mais. 8 vezes 1, 8. Jogo de sinal, mais. E eu quero que esses resultados ali sejam igual a 0. Então, nós temos menos 24, menos 1, mais 0, mais 0, mais 3y, mais 8, igual a 0. Juntando os termos semelhantes, então, fica aqui 3y, 24, menos 24 com menos 1 dá menos 25. Menos 25 mais 8, então vai dar 17 negativo, né? Então, menos 17, igual a 0. Isolo o y, então, 3y vai ser igual a 17. 17 passou para o outro lado, trocando a operação. E agora o 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a 17 terços. Aí a resposta, né, as coordenadas lá do ponto, do último, do terceiro ali, é 1 e 17 terços. Né? Não precisa fazer a divisão, pode deixar em fração. A questão número 4 fala sobre um triângulo de vértices P, Q e R. A coordenada do ponto R é x e 4, então a gente não conhece a coordenada x dele, da abscissa, e fala que o x é maior que 0. Tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar circulado aqui o x maior que 0, e a gente sabe que o x tem que ser positivo. Tá? Sabendo-se que a área do triângulo é 20, a abscissa x do ponto R é... Bom, para a gente calcular a área do triângulo, aquele cálculo que a gente fez na questão 3, a gente teria que dividir ainda por 2, né? Se eles não estivessem alinhados, eles vão formar, então, um triângulo. Então, da mesma maneira que a gente fez antes, vou colocar os pontos, as coordenadas 2 e 1, 2 e 5, x e 4. Repito o primeiro ponto, 2 e 1, vou calcular aqui, e lembrando que o resultado tem que ser igual agora a 20, não vai ser 0, porque a área dele, a área do triângulo, vai ser 20. Então, essa área ela foi dividida por 2. Tá? Então, tem que tomar cuidado que é 20 vezes 2. E lembrem que a área do triângulo vai ser igual a metade do determinante formado por aqueles pontos
né, os vértices do triângulo. Então, no caso, o 2 que está dividindo, eu fiz o quê? Eu multipliquei a área, por isso 20 vezes 2. Resolvendo então aqui, lembrem que tem o sinal de menos para a esquerda, e faço a flechinha lá. 2 vezes 1, 5 vezes x e 4 vezes 2. Então, efetuando aqui a negativo 2, negativo 5x e negativo 8. Para a direita, tem aquele símbolo de mais aqui para a gente fazer o jogo de sinal. 2 vezes o 5, 2 vezes o 4 e x vezes o 1. 2 vezes o 5 dá 10, jogo de sinal. 2 vezes o 4 dá 8, jogo de sinal. E x vezes 1 dá x. Agora eu junto todos, não tem lá. Negativo 2 menos 5x menos 8 mais 10 mais 8 mais x igual a 40. Da onde surgiu 40? 20 vezes o 2. Tá? Junto os termos semelhantes, menos 5x com x vai dar menos 4x. Esse 8 negativo e esse 8 positivo se anularam. 10 menos 2 dá 8. Então, mais 8 igual a 40. Próximo passo, o 8 passa para o outro lado, trocando a operação. Menos 4x é igual a 40 menos 8. 40 menos 8, então, é 32. Então, menos 4x é igual a 32. Próximo passo, o x está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 32 dividido por 4. Negativo. Da onde o x vai ser igual a menos 8. O x que a gente encontrou foi negativo 8, tá? Mas ele fala lá em cima que o x ele tem que ser positivo. Notem aqui, ó, que ele tem que ser em módulo, né, esse determinante. Então, toda essa parte aqui, né, do determinante, ele teria que ser positivo. O negativo 4, ele teria que ser positivo 4, tá? Então, eu não coloquei o módulo lá no início, que seria o módulo de tudo isso daqui, teria que dar 40, né? Então, no caso, esse 4 aqui, ele é positivo, tá? Então, módulo 8. Então, x valendo 8. Né? Ou outra maneira de você encontrar 8 é só começar por outro. Você troca aqui o 2 e o 1, você coloca ele como sendo o segundo. Deixa 2 e 5 como sendo o primeiro, 2 e 1 como sendo o segundo. Se você trocar duas linhas aqui do lugar, ele vai trocar o resultado, sinal aqui, final. Tá bom? Aí o resultado.